Olá, bom dia. Estamos começando mais um Bom Dia Baixada. E hoje recebemos em nossos estúdios os vereadores e pré-candidatos a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, do PSD, e Alfredo Martins, do PT. E vamos conferir as notícias de hoje. A Comissão Especial de Impeachment recuou em acelerar o processo. O grupo aprovou ontem o calendário de trabalho do colegiado para os próximos meses, com a previsão de que a votação do relatório ocorra no plenário do Senado em 2 de agosto. Assim, a votação final do impeachment deve acontecer até o fim do mesmo mês. O Centrão vai com todo mundo. Essa foi a frase de um dos principais defensores de Dilma Rousseff na Câmara, o deputado Silvio Costa, do PTB. Segundo ele, existe uma crescente insatisfação dos partidos com Michel Temer, o que fará o Senado barrar o afastamento definitivo da petista. O chamado Centrão reúne cerca de 250 votos na Câmara. Infelizmente, eu gostaria de começar aí o programa com o vereador Júnior Bozella. Bom dia, obrigada pela sua presença mais uma vez. Júnior, você consegue traçar aí um paralelo entre a crise que vivemos hoje no Brasil e a crise em que se encontra São Vicente? Bom dia, Vanessa, a todos os telespectadores do Sistema Santa Cecília de Televisão, cumprimentar meu grande amigo, companheiro vereador, Alfredo Martins. O país ele vive esse momento de ebulição, né? E você fez um questionamento, um paralelo interessante entre o que acontece no país e o que acontece em São Vicente. Na verdade, eu acho que é uma das piores crises da história da República, no aspecto econômico, sem dúvida alguma, e também não tenho dúvida em afirmar que do aspecto moral. Então, existe hoje uma insatisfação, um mau humor muito grande por parte da sociedade com relação a tudo que acontece na política. Isso leva as pessoas a generalizar, enfim, a querer colocar todo mundo numa mesma vala comum. O governo federal, a gente está atravessando, é uma transição, quer dizer, é um novo governo, é um governo interino, a oposição tenta cumprir a sua parte de desestabilizar e quem sempre perde com isso somos todos nós brasileiros. Mas temos que acompanhar atento porque a hora de fazer justiça, a hora de se fazer com que as coisas aconteçam corretamente é no voto, é nas urnas, e o sistema ele é democrático, ele é importante por isso, porque isso dá a oportunidade da gente escolher e dá a oportunidade da gente tirar e trocar. E São Vicente é uma cidade que nos últimos 20 anos as pessoas acostumaram a jogar a sujeira para debaixo do tapete. Isso aconteceu na história da República, na história do país, então existe um paralelo muito similar entre uma questão e outra. E o nosso grande desafio lá em São Vicente justamente é trazer à luz da realidade essa diferença, né? Separar o joio do trigo, não permitir mais que se joguem a sujeira para debaixo do tapete, assim como tem acontecido no Brasil nos últimos anos. É importante a gente ter figuras comprometidas com a causa pública, figuras independentes, sujeitos que realmente gostam do povo e que tratam o cidadão, que trata o povo, principalmente lá em São Vicente, com respeito e dignidade. E não mintam, e não criem propostas faraônicas, enfim, que não gastem mais do que arrecada. Então, hoje o Brasil existe um déficit enorme, estamos falando em 170 bilhões de reais, e lá em São Vicente também existe um déficit enorme, então, por fruto do quê? De uma política econômica equivocada, do dinheiro público mal direcionado, mal investido, gasta mais do que se arrecada. E além da política do toma lá da cá, que também hoje existe muito forte no Brasil, e que em São Vicente não é diferente. É uma política do que é dando que se recebe. Então, dá para se comparar muito o problema que a gente enfrenta hoje no país com a má gestão dos governos ali que passaram e o que acontece em São Vicente. Governos que se sucederam ao longo desses 20 anos, mal intencionados, que prepararam sempre uma política de poder, uma política totalitarista. Claro. Alfredo, obrigada pela sua presença mais uma vez. Bom dia para você. A gente pode dizer que a frase do deputado Silvio Costa se encaixa também no legislativo aí vicentino, que em linhas gerais os parlamentares vão aonde está o poder? Bom, primeiramente, bom dia, Vanessa, bom dia, meu amigo Júnior Bozella. Eu acho que nós temos dois componentes aqui um pouco diferentes, né? Uma coisa é o que acontece no país, uma crise econômica, uma crise política séria, num momento de uma crise econômica mundial e que, com a inconsequência de determinados segmentos, levou a uma crise no orçamento, uma crise, o aprofundamento da crise no país. Na cidade de São Vicente, a gente sofre o reflexo disso, né? Mas eu vejo um componente um pouco diferente. Eu vejo o parlamento na cidade, nesses 3 anos, né, há um compromisso muito grande no sentido de se encontrar alternativas.
não adianta você jogar no quanto pior, melhor. Né? Você tem até... É fácil você ser pedra, você criticar e sem encontrar alternativas para esse momento. Lá na cidade, nós temos uma base de parlamentares, aí não são parlamentares de oposição, de situação, mas que tem uma responsabilidade com a cidade. A cidade de São Vicente é uma cidade com poucos recursos, uma população muito pobre, mas é completamente diferente da população de Santos. Lá mais de 50% da população é uma população de renda baixa e isso, obviamente, que demanda muito mais necessidade do poder público. E aí, no momento desse de crise, obviamente que a cidade acaba impactando mais. Você pega Santos hoje com problema, aí, com greve, com a questão da qualidade das próprias merendeiras, você tem dificuldade em todas as prefeituras. Né? Então, isso é um processo que está acontecendo. A nível de país, eu acho que essa crise econômica, essa crise política que leva a essa ação, ela vai ter consequência pelos próximos anos. E a gente tem que ter responsabilidade com isso. Sim. Acontece, o que se trata é garantir a soberania do voto. Você ganhou a eleição, é um projeto que foi posto num momento de muita dificuldade, países que optaram pela solução que está sendo dada hoje aqui no país com a história do Ponte para o Futuro, como a Grécia e outros países, não tiveram solução muito positiva. Nós vivemos num momento que nós temos que aquecer. Se há falta de emprego, nós temos que criar políticas para gerar emprego, não tem jeito. O déficit orçamentário, pega agora o primeiro-ministro canadense, ele fala, pelos próximos anos o Canadá vai trabalhar com déficit. Ou você cria política anticíclica, você cria condições para que você retome o crescimento, ou você não vai ter sucesso. Obviamente que teve erros do governo do presidente Dilma, claro que teve. Teve erro na gestão, isso é normal, é possível de acontecer, mas não dá simplesmente para falar, nós vamos seguir a cartilha do certinho que a gente não vai resolver o problema. O Brasil passa por um problema difícil, o déficit hoje do orçamento nos 4 primeiros meses são de 20 bilhões, aí você fala de um déficit, uma previsão de 170, mas eu pergunto, se você tem um déficit de 170 bilhões, como é que você pode autorizar no orçamento um aumento de 58 bilhões, que é o que vai acontecer agora para as carreiras de estados do país, por exemplo. Então, isso é meio difícil de você entender. Infelizmente, o que vemos hoje no Congresso Nacional é uma guerra onde em primeiro lugar estão os interesses de cada partido ou grupos de lideranças. Em São Vicente, a coisa também parece que vai por esse caminho, não é? Na verdade, eu entendo que hoje a cultura que se criou, ela é muito negativa. É evidente, você criar as políticas da forma correta, você trabalhar o orçamento para ser implementado dentro daquilo que o país, ou a cidade, ou o município necessita. É evidente que na hora quando você vai articular as bases, quando você vai encaminhar as leis que são importantes a serem aprovadas, seja no Congresso Nacional, seja nas câmaras municipais, existe um processo de articulação, de coalizão, de discussão com as bases, principalmente em um país como o nosso, que existe uma pluralidade enorme de partidos, quer dizer, isso acaba, de certa forma, também dificultando e contaminando. Agora, você analisa que acabou o presidente interino Michel Temer de suspender 400 milhões de emendas parlamentares, todas elas praticamente direcionadas para parlamentares da base do ex-governo, do governo da presidente Dilma, que estavam comprometidos em votar a favor da presidência no processo de impeachment. Então, são impactos que acabam ocorrendo e, veja bem, recurso esse, dinheiro, que não tinha, foi autorizado, mas não tinha previsão orçamentária, quer dizer, você acaba impactando aquilo que o Alfredo falou, os governos eles se equivocam, eles erram, por exemplo, o governo Michel Temer ele acabou de aprovar um impacto no orçamento de 58 bilhões de reais, mas esse impacto também já estava previsto no governo Dilma, quer dizer, você atendeu a uma classe de servidores, agora, muito bem colocado, o governo também está revisando, corrigindo uma situação que os 14 mil cargos em comissão que haviam sido criados, que passaram nessa lei, não seriam ocupados, mas já está sendo retirado do texto, o governo já está fazendo a revisão. E também o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que isso ia gerar um efeito cascata nos demais salários, enfim. Eu entendo que essa relação entre Congresso, entre Poder Executivo, Poder Legislativo, ele é uma prática hoje no país muito complicada. A gente vê
que o Senado Federal hoje já começa a fazer um trabalho de dificultar a vida do Michel Temer, de dizer, olha, nós estamos independentes, ainda não sabemos se vamos votar a favor do impeachment da presidente. Isso já é uma forçação de barra clara para tentar, de alguma forma, buscar atender os seus interesses, enfim, partidários, políticos, etc. Então é uma relação muito complicada e cabe a cada eleitor, a cada cidadão, avaliar bem e entender esse cenário que acontece, para que quando a gente escolha sujeitos com independência, que não usam, não venham usar desse expediente de colocar a faca no pescoço, seja do prefeito, seja do governador do estado, ou seja do presidente da república, para atender os seus interesses pessoais coletivos, os individuais, e não atender os coletivos. A gente vê o que aconteceu recentemente aqui na região. Quer dizer, nós tivemos deputados que, de forma melancólica, não assinaram a CPI da merenda. Então, isso é muito ruim, são exemplos que a população tem que guardar, tem que registrar, para que lá na frente, quando for votar novamente, falar, olha, eu preciso votar num sujeito independente, não numa marionete ou num produto de laboratório. Claro. A gente que acompanha um pouco da política na cidade, vê que há algum tempo eram 3 vereadores esbravejando contra o prefeito, contra a cidade e contra todos os demais integrantes aí do Legislativo. Eu queria perguntar para o Alfredo, nesse momento de fechamentos e alianças, qual tem sido a sua postura e dos demais membros da casa? Não, Vanessa, o histórico de que eram 3 vereadores na oposição, ele não é tão exato assim, né? Nós temos, obviamente, o PSB é a oposição, né? E, infelizmente, quando o PSB se coloca como oposição sistemática ao governo instalado, ele vai contra tudo aquilo que eles passaram durante muitos anos defendendo na cidade. Quem não lembra aqui é o Márcio, que é o vice-governador, falando, a cidade não comporta oposição, precisamos ter o legislativo todo junto, não adianta ficar fazendo a política do contra, e na época surgiu a política do não, né? Por quê? Porque a cidade precisa crescer e precisa desenvolver. Então, quando o PSB, no primeiro momento que não tem a hegemonia do governo, passa a ter uma postura de oposição sistemática ao governo e às ações, é uma incoerência muito grande. Então, o que nós temos hoje, eu vejo na base dos que não são os 13, mas dos que são os 12, um grau de independência muito maior. Porque, embora o prefeito Billy tivesse essa compreensão da maioria do Legislativo, grandes projetos que seriam nocivos às cidades, foi essa base que parou. Porque se você hoje, qualquer projeto que você precisa aprovar ou rejeitar, você precisa no mínimo de 8 votos. Então, quem tem 3 não consegue nem aprovar, não consegue nem interferir na formação das comissões. Então, assim, há um processo dentro da Câmara Municipal de se tentar fazer uma independência maior. Nós temos um problema no Brasil que é a ditadura do Executivo. Eu defendo o orçamento impositivo, você tem que ter uma parcela que tem que ser respeitada do orçamento. Então, quando você fala, olha, tem 400 milhões de reais que eram emendas parlamentares, elas devem ser liberadas. A gente tem que entender que o orçamento, quando ele comporta uma parte que é indicação do parlamentar, e ele não indica a verba da cabeça dele, ele tem programa no próprio governo, aprovado pela LDO, ele tem que ser aprovado, aí não pode ser independente de quem é a favor e quem é contra. Sim. Isso, eu acho que a presidente Dilma, nos últimos anos, mostrou um grau de independência muito grande de republicanismo. Sim. Exemplo disso é Santos, que é governado por um prefeito do PSDB, antes por um prefeito do PMDB, que não era próximo ao governo federal, mas é a cidade que tem o maior aporte de recursos federais da região. Mas por que Santos é que tem o maior aporte de recursos? Porque é a cidade mais populosa, é a cidade maior, obviamente que você acaba tendo uma interferência maior na quantidade de recursos. E eu acho que essa é a visão que tem que ter o governo. Júnior, as alianças dos chamados aí, grupos de oposição com o governo já começaram a surgir? Olha, eu, com base nessas colocações, eu entendo que a gente precisa avaliar isso com muito cuidado, né? A gente precisa ter um critério, até porque a gente tem uma responsabilidade, quando a gente vem num programa de televisão, a gente precisa falar a verdade para a população e ser transparente. Quando você cria um sistema altamente dependente, né? E você, quando você fala, olha, nós precisamos unir a cidade, e buscar essa unidade de pensamento de pessoas, isso é uma coisa que tem que ser feita de forma positiva para o bem. E não da forma como foi feita lá em São Vicente, né? De escravizar
a classe política, né? Se criar um sistema de você colocar as pessoas no balão de oxigênio, você dá um pouquinho, tira um pouquinho, a política do pão e circo, você mascara a cidade, você quando as coisas estão ruins, você dá uma pintada e você não faz uma política de desenvolvimento. Nós precisamos plantar lá em São Vicente e implementar um novo sistema de fazer política, onde a gente não coloque uma classe política, uma Câmara Municipal de refém de um poder executivo, não ajoelhe essa classe política e a gente realmente precisa criar uma independência entre parlamento, porque o sistema ele é contaminado e realmente existe uma incoerência lá em São Vicente, porque as pessoas sempre defendiam, olha, essa unidade, todo mundo dentro de um pacote político e daqui a pouco quando você muda e um novo prefeito surge, e na verdade esse novo prefeito surgiu, ontem eu estava numa reunião lá na Esplanada dos Barreiros e eu estava conversando com os moradores. As pessoas falam, olha, a gente precisa, o povo precisa aprender a votar e aprender a não ter memória curta. Nós trocamos um sistema, um prefeito que era o antigo prefeito Tércio, que ficou 8 anos na administração municipal, que as pessoas não aguentavam mais. Um governo ruim, um governo que enfrentava tamanhos problemas similares ao que o atual governo enfrenta. E as pessoas trocaram. E aí o que acontece? Veio o voto de protesto, que é um equívoco, as pessoas não podem votar por protesto. E na verdade ali em São Vicente, nós tínhamos uma única opção que fazia o contraponto, teoricamente, ao sistema que estava implantado, que foi o atual prefeito Billy. E o porquê que as pessoas não conseguem compreender a má gestão da atual administração? Porque, na verdade, o Billy ele sempre foi ligado a esse sistema de coalizão, de composição, tanto que ele era filiado ao PSB. O vice-governador, o Márcio França, inclusive, é padrinho de casamento do prefeito Billy. Quer dizer, e aí o Billy surgiu como uma opção que não se organizou para administrar a cidade nesse processo de sucessão e o povo enxergou ele como voto de protesto. Quer dizer, o voto de protesto no Brasil dá o resultado do efeito tiririca, quer dizer, essas coisas que em nada contribuem para a gestão e para o desenvolvimento da cidade. Então, em São Vicente, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de colocar todo mundo dentro de um pacote e fazer essa política de negociação. Claro, e eu já estou vendo lá em São Vicente, uma oposição, essa oposição que ficou histérica, que ficou gritando esses últimos 4 anos, que não ajudou em nada, não fez um trabalho, não criou uma lei, não apontou um problema, não trouxe um recurso de forma construtiva para ajudar a cidade. Eu vejo a oposição se organizando, Alfredo, e você falou de alguns que lá estão, se organizando para trazer as pessoas que estavam no governo Billy, porque na hora da eleição o vale tudo. Então o cara pode vir, ele não servia durante esses 3 anos e meio, ele estava ligado ao Billy, ele não prestava. Colocava ele como se fosse um marginal lá, o cidadão. E agora ele serve para apoiá-lo num processo de eleição de sucessão. Aí as pessoas falam, olha, vamos construir um novo começo. Com as mesmas pessoas? Então é o mais do mesmo? Então São Vicente teve 20 anos e corre o risco de ir para 24 anos no mesmo sistema perverso que destruiu a cidade. Obrigada, Júnior. Vamos conferir mais uma notícia. O TCE julga irregular contrato de engenharia de São Vicente. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo votou pela irregularidade da concorrência do contrato e dos termos aditivos celebrados entre a Codesave e a empresa DTS. A empresa tinha como objetivo a execução de serviços de engenharia junto à Secretaria de Segurança Pública. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não sai daí. Voltamos agora com o Bom Dia Baixada. O José Paulo do Maitá entrou em contato com a produção para parabenizar o nosso programa e pedir que o vereador Júnior Bozella seja o próximo prefeito aí de São Vicente. Ele disse que acredita aí no vereador, então fica aí o recado, Júnior. Obrigado. Vamos trabalhar para reorganizar e reconstruir a cidade. Sim, com certeza. Alfredo, você tomou conhecimento desse parecer aí do Tribunal de Contas do Estado? Conhece o contrato em questão aí citado? O problema do Tribunal de Contas com a Codesave, a gente vem de um processo de rejeição de julgamento de irregularidade de vários processos, né? Então, às vezes é uma questão pontual de determinada coisa não atendida. No contrato eu não tenho, obviamente, a informação concreta, detalhada, que ainda não chegou para a gente na Câmara, mas a gente tem sido recorrente com a Codesave a gente ter a decretação de vários contratos irregularidades. Às vezes é até normal, em detalhe a Prefeitura tem que recorrer, mas é falha da própria equipe técnica da empresa. Eu acho que esse é o grande problema que a gente
precisa discutir na cidade de recompor a própria Codesab, melhorar a atuação técnica dela. É uma empresa importante para a cidade e acontece que ela não tem nenhum dos certificados, né, porque ao longo do tempo a prefeitura acaba prejudicando a empresa quando não repassa, não contrata os serviços de forma clara, e aí a gente tem esse problema que vai se avolumando com relação à Codesab. Pelo que acompanho, vícios nos contratos já são um problema histórico aí em São Vicente. Por diversas administrações, tem contratos mal explicados com aquela entidade, a DESAF, realização da encenação, tem a história da internet gratuita. Júnior, isso pelo jeito não é novidade, né? Não é novidade, não. É aquilo que eu falei, é o mais do mesmo, né? Às vezes é até ruim, porque quando a gente fala de São Vicente, a gente não consegue pensar algo positivo, né? A gente acaba sempre falando de desvio de recurso, perda de recurso, déficit no orçamento. Quer dizer, você citou agora o problema da internet gratuita, que é um problema que é uma vergonha. Quer dizer, as contas do ex-prefeito, do ex-secretário da Fazenda estão bloqueadas. Quer dizer, nós criamos uma comissão de inquérito lá na Câmara Municipal. E a importância, a gente precisa destacar, eu vim falando no bloco anterior, desse sistema de continuismo, dessas consequências que acontecem num sistema perverso, onde veio a eleição do atual prefeito, que acabou não tendo uma condição de se organizar e criar uma base correta para poder administrar uma cidade. Hoje nós temos um novo momento, São Vicente, nós podemos criar um divisor de águas. A política está oxigenada na cidade, então quer dizer, você quebrou aquele sistema venezuelano, aquele sistema chavista de ditadura, e você tem hoje bons quadros. Tem aqui um companheiro, um vereador atuante, Alfredo Martins, que hoje está tendo a condição também de se colocar como pré-candidato a prefeito. Quer dizer, é uma pessoa que conhece os problemas da cidade. Quer dizer, na última eleição nós não tivemos essa pluralidade, nós não tivemos essa condição desse debate. A política ela não foi oxigenada. E é por isso que nos últimos 20 anos nós estamos falando de problema da DESAF, que é também uma entidade que recebeu recursos durante muitos anos na cidade de São Vicente. Por exemplo, encenação, 5 milhões de reais custava a encenação em São Vicente. Um absurdo, você consegue fazer uma política correta com menos dinheiro. Fazer uma encenação, você preservar os equipamentos públicos, você preservar as atividades turísticas, enfim, culturais na cidade, com menos recursos. Não pode uma encenação custar 5 milhões de reais e uma entidade absorver todo esse recurso, e na hora que a gente vai prestar conta, a gente não consegue ver para onde foi encaminhado esse dinheiro. Nós temos uma comissão lá de inquérito, eu, o vereador, eu como vereador, o Alfredo Martins como vereador, nós acompanhamos esses procedimentos, como da internet gratuita, que veio os 15 milhões de reais, e hoje a prefeitura tem que devolver 30 milhões com juros e correção monetária, por causa que o convênio não foi concluído, a obra não foi entregue para a população, e é por isso que nós atuamos enquanto vereador, porque tem muita gente que vem aqui, Alfredo, e fala, olha, os vereadores em São Vicente não investigam. Não investigam sim, nós estamos falando aqui da internet gratuita, o dinheiro que foi mal direcionado, que foi usurpado, malversação do dinheiro público. Isso é um de tantos exemplos. Conjuntos habitacionais, ruas pavimentadas, 4 anos seguidos de verba Haddad, que a gente não sabe onde foi parar o dinheiro, e hoje o município vai pagar uma conta cara, vai ter que devolver com juros e correção monetária. Então, quer dizer, é uma política que destruiu a cidade nos últimos 20 anos. Vereador, estando ou não na situação, você sempre procurou ser um vereador aí combativo. Qual o principal mal a ser combatido na cidade hoje? Hoje aqui, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter claro aqui, eu, vereador Júnior, por exemplo, nesses últimos 4 anos, teve à frente de uma comissão importante, que é das obras paralisadas, tentar discutir como é que a gente consegue encontrar saída. Eu acho que hoje o primeiro grande problema da cidade é como encaixar as despesas dentro desse orçamento. Primeiro problema, a gente trabalha com déficit, hoje você mal tem recurso para pagar salário de funcionário. E quando você mal tem recurso para pagar salário de funcionário, obviamente que você começa a ter 500 mil problemas, né? Então, esse é o primeiro desafio. O outro grande desafio é como você consegue ter uma equipe técnica na prefeitura que efetivamente funciona, porque o problema de projetos, perda de recursos, projetos não executados tem muito a ver com a equipe técnica formada. Há um problema sério no Brasil, nas prefeituras, você tem muita dificuldade para montar equipes técnicas mesmo, para trabalhar.
E no caso de São Vicente, não é uma cidade pequena, é uma cidade que teria condição de ter equipe melhor. Nós temos algumas secretarias que ao longo dos anos, eu fui secretário de habitação e a gente conseguiu colocar ali 4.000 unidades habitacionais em construção. Então é possível, sim, apesar de todas as dificuldades, mas hoje o grande gargalo precisa acertar a casa. A cidade está suja, nós não temos hoje a questão do transbordo. Quando foi fechado o Sambaiatuba, eu acho um erro do prefeito ter assinado naquelas condições aquele TAC, porque deixou a cidade vulnerável. Hoje você não tem área para você fazer o transbordo, significa que a coleta do lixo ela ficou muito mais cara. Porque você sai um caminhão que vai fazer a coleta na cidade. Ele faz um determinado bairro, ele iria para o transbordo ele volta a fazer a coleta. Não, hoje ele vai direto lá para a divisa de Bertioga, lá no Sítio das Neves. E aí o que acontece? É muito mais caro, isso, a logística é muito mais difícil e o resultado disso, a gente começa a ter dificuldade na gestão dos resíduos na cidade. Júnior, você tem um perfil aí diferenciado de político, tem uma profissão paralela, empresário, formado em Direito, já atuou tanto no Executivo quanto no Legislativo. Você acredita que isso te dá mais independência, mais preparo? Olha, eu sempre digo que política não é profissão, né? Política ela é vocação. Ninguém me impôs, ninguém me obrigou a ser político. Eu toquei sempre a minha vida de forma independente, essa foi a minha formação, minha educação. Sim. Eu fiz a faculdade de Direito, me formei na faculdade, no transcorrer da faculdade eu já constituí a minha empresa, trabalhei, foi através do meu trabalho, do meu suor, que eu conquistei a minha independência profissional, a minha independência financeira. E depois me senti habilitado para entrar num processo político, para poder representar a população. Eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho de ser política e sempre, quando eu tenho oportunidade, eu repito isso, que não existe atividade mais digna no mundo do que a política, desde que feita em qualquer sociedade, desde que feita de forma independente, feita por pessoas de bem que abdicam dos seus interesses pessoais e tratam dos interesses coletivos. Então, eu falo que política não é atividade de escolha, é atividade de renúncia. Então, a gente renuncia ao nosso conforto, a gente sai da zona de conforto e entra na zona de conflito. E para você ter um bom resultado, você tem que realmente ter a sua independência. Então, nós precisamos criar e oxigenar novas figuras, figuras políticas que realmente estão no sistema, estão num processo, porque a política não existe profissão, não existe faculdade, ninguém nasce político, é sempre alguém da sociedade que irá nos representar, é um médico, um engenheiro, um advogado, uma dona de casa, enfim, um empresário, e são essas pessoas que a gente precisa estimular para entrar na política, para que elas possam fazer uma gestão correta, eficiente, pessoas preparadas e que não se contamine. Tem um ditado que diz o seguinte, não é a política que transforma o candidato em um ladrão, é o nosso voto que transforma o ladrão em político. Então nós precisamos aprender a votar, esse é o diferencial, e escolher de forma correta, conhecer a vida pregressa de cada candidato, de cada figura, e aquilo que já apresentou para a sociedade. Só pegando um gancho no que o vereador Alfredo estava colocando, isso é um problema muito sério que a Prefeitura de São Vicente tem, a falta de técnicos habilitados. Nós fizemos uma comissão especial na semana passada, na qual eu presido, para discutir a perda do recurso da verbadade no ano de 2015. Quer dizer, houve um atraso, uma ineficiência por parte da administração, provavelmente por atrasar a entrega de projetos. Eu estou identificando, nós estamos detectando, de 5 projetos que deveriam ter sido apresentados para o governo do estado, apenas 3 foram apresentados. E o que é grave, a prefeitura talvez ainda não tenha o protocolo, não houve uma devolutiva do governo do estado com relação a esses recursos. São mais de 10 milhões de reais que ficaram no ar, quer dizer, uma crise financeira, uma dificuldade enorme de conseguir recursos para fazer obras importantes como o deck de pesca do pescador lá que está caindo pelos pedaços. Esses recursos são essenciais, são cruciais para a cidade. E aí a cidade perdeu esse dinheiro por ineficiência, por falta de equipe técnica. Então, tudo isso precisa ser revisado na Prefeitura de São Vicente. Nós precisamos lá fazer o básico, limpar a cidade, sim, quer dizer, ter a zeladoria e garantir os recursos que são de obrigação do governo do estado, do governo federal, que eles sejam empregados corretamente. Obrigada, Júnior. Vamos agora a outras notícias. Com traumatismo craniano e sinais de agressão pelo corpo, Felipe Rodrigues da Silva, de 25 anos, está desde o dia 11 de maio internado no Hospital Municipal de São Vicente, o antigo CREI. Sem documentos, com a fala enrolada e muito confuso, o homem foi reconhecido por parentes após divulgação de sua imagem na imprensa da região. Na última sexta-feira, a Prefeitura de São Vicente começou a procurar por familiares do paciente, que havia sido encontrado na rua Mascarenhas de Moraes, na Vila Margarida. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, não saia daí.
Já estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Hoje recebemos aqui os vereadores de São Vicente, Júnior Bozella e Alfredo Martins. Nós falamos aí, antes do intervalo, sobre um homem que foi encontrado nas ruas de São Vicente. Está há quase um mês internado no CREI. Júnior, o antigo CREI foi construído com uma finalidade e desvirtuado para outra. O que aconteceu, né, ali? Na verdade, a gente enfrenta um problema muito sério de saúde na cidade de São Vicente e em toda a região da Baixada Santista. Os hospitais estão em grande crise, enfim, a gente tem acompanhado a crise da Santa Casa, enfim, a crise, o impacto que tem sido cada vez mais presente nos hospitais Irmã Dulce, Santo Amaro, enfim, o Hospital Municipal de Cubatão, porque esse complexo de atendimento da rede SUS, ele acaba, de certa forma, Santos é uma cidade que ela é a cidade-mãe da Baixada Santista, e onde nutre aí um dos principais equipamentos hospitalares da região. E tem uma condição de atender até em números de leitos hospitalares. Não há um déficit de leitos hospitalares na cidade de Santos, como existe em Praia Grande, existe em São Vicente. São Vicente tem aí um déficit de quase 800 leitos, né? Assim como Guarujá, como Praia Grande, algo mais ou menos nesse número. E Santos não, Santos tem até um superávit aí na questão dos leitos e acaba impactando e absorvendo. Agora, quando Santos começa a entrar em crise, automaticamente vai impactando toda a rede municipal de saúde de toda a Baixada Santista, de todos os municípios. E São Vicente não vai muito além, como eu falei, existe um número muito grande de déficit de leitos hospitalares. O CREI é um pronto-socorro que se transformou num hospital, na verdade ele foi construído para ser um pronto-socorro e na verdade é o maior equipamento, o único equipamento que tem que absorver toda a demanda, uma demanda de uma população que se utiliza aí em São Vicente, dos 250 mil habitantes, praticamente 230 mil, 240 mil pessoas usam o sistema SUS de saúde, quer dizer, são 70% da população em São Vicente, ela se utiliza do sistema SUS de saúde. Então é importante a gente está discutindo esse tema porque você precisa dar uma reestruturada em todo o sistema de saúde na cidade de São Vicente, porque senão fica humanamente impossível. Com essa crise na Baixada, as pessoas já não têm mais para onde ir. São Vicente precisa fazer a sua lição de casa e fazer a sua parte. Com certeza. Vereador, na sua opinião, quais foram aí os principais erros das administrações passadas que resultaram nessa crise na saúde do município? Assim, primeiro eu acho importante reforçar a gente que vai para a rua, que tem o mandato, conversa com a comunidade. Quando você fala de CREI, as pessoas falam, pelo amor de Deus, o CREI, e é um paradoxo que eu sempre falo o seguinte, o CREI é um bom equipamento. Há uma equipe extremamente dedicada, é um equipamento que tem uma boa resolutividade, entendeu? Você, em um momento de urgência, a equipe é muito competente no CREI. O grande problema do CREI é que ele atende uma demanda muito maior do que ele tem capacidade de suportar. E, infelizmente, a cidade de São Vicente como um todo não consegue enfrentar o problema da saúde sozinha. Nós temos que entender que a saúde ela tem um foco metropolitano. Quando defendi aqui, o Júnior foi parceiro nisso, a gente esteve junto nessa luta, na questão do hospital regional na cidade de São Vicente. Não se trata aí de dizer que nós queremos um equipamento, um elefante branco na cidade, porque ninguém quer construir elefante branco. Hoje você construir um equipamento com 80 leitos de UTI, ele não é elefante branco, porque há um déficit maior do que esse de UTIs na região. Então, ele tem que estar inserido dentro de uma visão metropolitana, senão a gente não consegue resolver. E aí o Estado e a União precisam entrar com a sua responsabilidade. A participação do Estado na área da saúde aqui na região é muito pequena. Eu pego o exemplo de Santos, que é uma cidade fabulosa, com recurso, com estrutura, tem uma grande infraestrutura, está com um problema para reabrir agora a questão dos estivadores, que precisa de recurso federal. Você tem a questão das UPAs aí também, infelizmente o governo interino está trabalhando de cortar exatamente onde não deveria cortar, dos recursos da UPA, da saúde, da educação, que é aí que você não pode cortar, você tem que segurar. Então, se pega uma cidade como Santos, com essa dificuldade, imagina São Vicente, que é uma cidade que tem um recurso quase 4 vezes menor do que Santos, o efetivo acontecido. Então, o que acontece? Esse é o grande problema, mas eu vejo, e nesse caso do menino aí, desse rapaz que teve traumatismo, você vê a dedicação das pessoas lá ainda de procurar a família, uma coisa extremamente interessante, é uma equipe extremamente dedicada, mas que a prefeitura precisa equacionar alguns problemas. A começar pelo problema dos médicos, que esse é o grande enfrentamento hoje que nós
temos na cidade, o salário muito defasado e você, com isso, acaba impactando no próprio atendimento da população. Obrigada, Alfredo. Estudantes de 51 escolas de Santos ficaram sem merenda ontem, quando merendeiros, cozinheiros e auxiliares de cozinha que atuam na rede municipal de ensino decidiram cruzar os braços. De acordo com informações da Secretaria de Educação, Venúzia Fernandes do Nascimento, das 80 unidades municipais de ensino, que envolvem creches e escolas de ensino fundamental, 51 aderiram à greve, 13 funcionaram de forma parcial e outras 16 atenderam as crianças normalmente nesta manhã. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. E já estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada. E, Júnior, pegando o gancho aí da última notícia, o problema da greve na educação em Santos aí é um velho conhecido de vocês, não é, vereador? Nós conhecemos os problemas de greve lá na cidade de São Vicente. É lógico, Santos é uma cidade, ela tem um orçamento muito maior que a de São Vicente, porém, grande parte do seu orçamento está comprometido com a folha de pagamento e com o custeio. Santos, mesmo com seus 2 bilhões de reais em arrecadação e receita, também enfrenta dificuldades financeiras. Por quê? Porque o orçamento está comprometido. Você entender de orçamento, de peça orçamentária, não é fácil para qualquer um, né? São especialistas, são técnicos. Como é que pode uma cidade com 2 bilhões de reais enfrentar greve, né? E problema de pagamento, enfim, há uma reivindicação de reajuste de salário, mas como a cidade já está comprometida, né? O limite prudencial já deve estar batendo no teto, então qualquer aumento, qualquer impacto que você dá num momento de crise, onde você está cortando gasto, e Santos tem até de certa forma demonstrado uma maneira de cortar gastos de forma correta, tomando as medidas de austeridade. Eu acho que você tem que valorizar o servidor de carreira, eu acho que o reajuste ele é bem-vindo, existe a meritocracia. Agora, o que você não pode é ferir aquilo que determina a lei, o Tribunal de Contas, enfim, se você estourar o limite prudencial, não conseguir dar o reajuste dentro do teto legal, o prefeito vai responder por improbidade administrativa, enfim, vai ter uma série de dificuldades. E São Vicente passou muito por esses problemas. Mas São Vicente é diferente. É uma cidade que realmente tem uma defasagem, tem uma deficiência, se arrecada pouco, né? É muito dinheiro de São Vicente que vem do IPTU. Hoje, de cada 10 carnês que são lançados, 6 praticamente não são pagos. Quer dizer, a cidade ela enfrenta esse problema e há uma falta de organização, de planejamento. E um efeito dominó, né, onde praticamente todos os segmentos, o Alfredo falava, olha, nós precisamos rever a questão dos médicos, dos engenheiros, dos arquitetos, tem salários defasados, quer dizer, a cidade precisa, hoje quem é concursado, muitas das vezes está abrindo mão de trabalhar na Prefeitura de São Vicente para procurar um outro serviço, para trabalhar em rede particular ou até, enfim, concursar em outras prefeituras. Então São Vicente ao concurso, é diferente de tudo que acontece, mas também serve de exemplo, de alerta, como uma cidade rica, teoricamente como o Santos, está comprometida também com a sua folha de pagamento. O que a Câmara tem feito para tentar resolver essa questão aí nesse momento? Olha, a gente age muito através das comissões. A Câmara Municipal é a caixa de ressonância. Sim. Quando há uma greve, quando há uma dificuldade, o primeiro lugar que as pessoas vão procurar é a Câmara Municipal. O vereador, ele representa os interesses da população, mas o vereador ele não tem a caneta na mão. Ele não é ele que ordena o orçamento, que planeja a cidade. Então, ele tem uma dificuldade. Ele aponta os problemas, corre atrás para resolver. E nós lá, eu tenho diversas comissões formadas com relação aos assuntos da educação, por exemplo. E a gente tem reivindicado, nós lutamos para que as creches não fossem fechadas lá no município, estamos trabalhando para que os pagamentos das creches, cobrando o prefeito, pressionando, sejam colocados em dia. Tem o problema dos Secofs, que estão atrasados, um equipamento importante, um aparelho fundamental para atender o jovem, o adolescente na questão de cultura. Quer dizer, e as coisas foram se avolumando, foram se perdendo, e hoje a cidade não consegue honrar os seus compromissos. E nós, como vereadores, também não conseguimos ir lá, botar uma arma na cabeça do prefeito e exigir que ele pague, ele que tem a caneta na mão. Nós estamos lutando, estamos brigando, e é por isso que é importante ter uma eleição agora e a gente precisa ter um novo modelo que consiga adequar e fazer com que as pessoas em São Vicente sejam valorizadas. Todos os funcionários públicos lá, independente do equipamento que atua ou do segmento, engenheiro, médico, advogado, tudo isso precisa ser rediscutido. Com certeza. Alfredo, você acredita na reformulação aí do sistema educacional em São Vicente? Então, esse é o grande problema, precisamos fazer muitas coisas, mas pega um exemplo aqui nessa matéria, que é interessante. Aqui nós temos um orçamento de 2,5 bilhões, mais ou menos, da cidade de Santos, e nós estamos falando de 80 equipamentos na área da educação, entre creches, entre escolas, né? São Vicente tem um orçamento muito menor, nós estamos falando de 76 creches. São só
em creche, 76. A nossa rede de ensino municipal é uma das maiores do estado de São Paulo. São mais de 35 mil alunos. Então, assim, cresceu-se no passado demais com a municipalização, havia recurso, então traz para cá aquelas coisas megalomaníacas na época, e o nosso prefeito da época tinha isso, ele ia nessa coisa fazer grandes atos, e fez da cidade uma das maiores redes de educação do estado de São Paulo, só que agora a dificuldade é você custear isso. Então, esse é o grande desafio. Eu acho que a greve aqui, ela não se dá somente pela questão do salário, tem a questão de condições de trabalho. Eu acho que aí, no caso de Santos, ela tem uma condição melhor de atender as questões de trabalho, mas quando você fala em salário, nesse momento, no país, nós estamos naquele momento de refluxo, né? No movimento que você está em jogo a garantia do emprego, tem que haver criatividade. Então, eu sempre falo, se Santos, com esse tamanho, com uma população que economicamente com maior poder de compra. Você pega uma cidade que tem um orçamento muito maior. A grande deficiência aqui não é o IPTU, o grande recebimento aqui não é o IPTU. Né? Você tem uma rede de ensino muito menor que São Vicente. Você tem uma rede de saúde melhor estruturada pelo Estado mesmo. Aqui você tem os equipamentos estaduais, são na cidade de Santos, porque é a cidade central. E você enfrenta problemas, imagina São Vicente. Então nós temos um desafio muito grande. Quando eu falo assim, não adianta fazer grandes propostas maravilhosas, nós temos que fazer a lição de casa. A cidade precisa, dentro dessas limitações, e nós temos essa crise, eu não vejo que essa crise se resolva nos próximos 2 anos, nós vamos ter 2 anos de muita dificuldade. Não dá para se fazer nada na cidade, não dá para fazer muita coisa, dá para fazer melhor. Nós temos que ter criatividade. E no momento de crise é que você vê quem tem condição de tocar. Sim. Você precisa ter criatividade. Fazer com dinheiro é fácil, né? O difícil é fazer sem dinheiro, é fazer mais com menos. Claro, e tem caminhos para tudo isso. Sim. Você pega aí um exemplo, São Vicente nos últimos 10 anos arrecadou uma fortuna, né, com a verba do Fundeb. Quer dizer, por ano o Fundeb rende para o município mais de 160 milhões de reais. Aí você vê equipamentos totalmente destruídos. Há quantos anos não se reforma uma escola? O ambiente escolar ele é decisivo para a formação do aluno. Quer dizer, é um dinheiro mal empregado, mal direcionado. Quer dizer, esses recursos eles são cruciais. A cidade tem essa receita. O problema é que investe mal, emprega mal. O dinheiro da educação, o dinheiro do Fundeb, não é para abastecer um esquema político, um aparelhamento de poder. É para você direcionar os recursos corretamente. Então, você com inteligência, com um mínimo de eficiência, você consegue direcionar os recursos. Você pode ter 80 creches, mas, por exemplo, se você citar um exemplo, o Alfredo falou das creches. Nós temos lá em São Vicente, 7 creches, que é um recurso do governo federal, do FNDE, há praticamente 7, 8 anos, que não consegue terminar as obras. Quer dizer, o recurso está lá, quer dizer, é uma política de ineficiência que ocorreram nos últimos anos. Então, você poderia ter 7 creches atendendo, cada uma delas em média de 100 a 150 crianças, com recurso do governo federal, uma creche nova, remodelada, e você com isso já estaria modificando esse sistema de equipamentos de creche na cidade, que são decisivos, que são importantes para a formação da criança, do jovem, do adolescente, enfim. Então, pegando realmente um gancho nessas ponderações, fazer propostas mirabolantes em São Vicente, né, aquelas coisas faraônicas, olha, vamos construir viadutos. Nós gostaríamos muito que São Vicente, nos próximos 4 anos, se transformasse a Nova York de todos nós brasileiros. Mas nós temos que ser realistas, nós precisamos limpar a cidade, nós precisamos direcionar os recursos corretamente, terminar as creches que lá começaram há 5, 6, 7, 8 anos atrás e até hoje não foram concluídas e o dinheiro veio. Quer dizer, nós temos que fazer o mínimo e com criatividade. Por exemplo, nós temos a rodoviária de São Vicente, que ficou 27 meses ameaçada de ser despejada e foi despejada. E hoje a cidade não se organizou. Tem uma rodoviária provisória, enquanto você poderia ter uma rodoviária em definitivo num centro de convenções que está estrategicamente bem colocado ali na saída da Imigrantes e está ocioso. Quer dizer, aí poderia ali ser uma rodoviária em definitivo com uma parceria privada. Com criatividade, né, dificuldade financeira nós teremos aí nos próximos anos, como o Alfredo falou. A economia ela vai demorar para reagir. Então, os municípios irão sofrer assim como os estados estão sofrendo. Mas, São Vicente, você tem que saber fazer o mais com o menos e otimizar o pouco recurso que a cidade teve, que nesses últimos anos recebeu muito e eles não foram empregados corretamente.
Tá ótimo. Nós já estamos encerrando o programa. Júnior, peço as suas considerações finais. Pode fazer alguma observação, por favor? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de vir a público e esclarecer, debater em alto nível. Nós temos aqui um vereador atuante na cidade de São Vicente, que também acaba sempre enriquecendo os debates, não só lá na Câmara Municipal, mas também no dia a dia com a nossa sociedade. Só para finalizar, a questão do Hospital Regional foi uma luta nossa, nós criamos comissões, fomos no Davi Wip, falamos com o ministro Arthur Quioro, é uma bandeira que a gente levantou, eu defendi muito isso na eleição de deputado estadual. São Vicente perdeu uma oportunidade única de ter um equipamento com 450 leitos, porque caronistas de plantão copiaram a ideia, disputaram a eleição e quando se elegeram, então nós temos deputados hoje omissos, que não representam a região da Baixada Santista, que nunca mais falaram na campanha e depois que se elegeram não falaram mais do Hospital Regional e hoje está aí a crise na saúde, imperando não só em São Vicente, mas em toda a região. Obrigada, Júnior, pela sua participação, sempre aí nos ajudando a discutir questões importantes de São Vicente e da nossa região. Estamos à disposição. Alfredo, por favor. Eu agradeço aqui a participação, Vanessa, obrigado pelo convite. É um prazer estar na mesma bancada com o Júnior. A gente tem um bate-bola muito grande na Câmara, tentando resolver os problemas da cidade. Nessa questão do Hospital Regional é um fato, porque na época, quando falaram do Hospital Regional, qual foi o antídoto? Não, vamos construir a AME, né? O AME aqui na cidade, que já havia sido perdido lá atrás e que não vai sair também, né? Já se descobriu que não tem como fazer no São José. Então não dá para fazer política brincando com as pessoas, enganando ou fazendo de conta que dá Alice no País das Maravilhas. Né? Precisa parar de mentir. A gente precisa ter seriedade daqui para frente. A questão do Fundeb na cidade, rapidamente, infelizmente, a gente gasta quase 90% com salário. A cidade tem que bancar o restante. Há muito equipamento. Esse é o desafio que nós vamos ter pelos próximos anos. Eu acho que a gente vai conseguir sair bem, porque a cidade é a melhor, é a primeira cidade do país, com certeza vai ser uma grande cidade pelo futuro. Alfredo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço. Vamos agora conferir a nossa previsão do tempo. Hoje nós temos mínima de 15 graus e máxima de 19 graus em Santos. O tempo permanece chuvoso durante o dia inteiro. E o Bom Dia Baixada vai ficando por aqui. Para você um ótimo dia e até amanhã.